Fecho meu caderno e fico sentado no café pensando sobre o tempo real. Será que o tempo é ininterrupto? Só abrange o presente? Será que nossos pensamentos são apenas trens passageiros, sem paradas, destituídos de dimensão, zumbindo com grandes cartazes de imagens repetidas, captando um fragmento de um assento na janela com um idêntico fragmento no próximo quadrado? Se eu escrever no presente com digressões, ainda será em tempo real? O tempo real, raciocinei, não pode ser dividido em sensações como números no mostrador de um relógio. Se eu escrever sobre o passado quando lido simultaneamente com o presente, ainda estou em tempo real? Talvez não exista passado nem futuro, somente um perpétuo presente contendo essa trindade da memória. Gente, vamos falar hoje sobre Linha M, da Pat Smith. Nesse livro de memória, Pat Smith traz toda a sensibilidade para o contexto da narrativa. É um livro de memórias onde ela constrói todo um raciocínio diferente de uma biografia. Como, por exemplo, ela constrói as memórias dela como se fossem quebra-cabeça. As memórias delas são construídas nesse texto de acordo com o que ela vai sentindo, com o que ela vai convivendo, enfim. Mas é um texto absurdamente avassalador. Nesse livro ela aborda a paixão dela pela literatura, a paixão dela pela pintura, pelo cinema e sobretudo por alguns autores como Rimbaud e William Blake. Gente, e ela fala de uma forma assim absurdamente incrível. Hoje a Pat Smith, ela já tem mais, salvo engano, ela tem mais de 60 anos e hoje ela ainda está bem nativa, ela vive dando palestras ao redor do mundo e a Rolling Stone, a revista Rolling Stone, considera a Pat Smith uma das 100 artistas mais importantes do mundo. A Pat Smith é muito importante, sobretudo nos Estados Unidos, porque ela participou à frente daquele movimento punk bem ascendente nos Estados Unidos na década de 60, 70. Então, isso podemos ver bastante naquele outro livro que ela escreveu, o Só Garotos, que é um livro que eu adorei. Eu gostei muito de Linha M, mas Só Garotos é meu preferido. Eu amei muito aquele livro, muito mesmo, muito. O que mais me chamou a atenção nesse livro é a sensibilidade que ela tem, como ela fala dos autores, dos pintores, dos artistas que ela prestigia. Por exemplo, a Frida Kahlo, ela foi lá na casa onde a Frida Kahlo viveu, lá no México, e ela sentiu presença. É uma coisa assim absurda, gente. Só vocês lendo que vão ver o quanto é sensível a escrita da Pat Smith. Lá na casa da Frida, ela sentia a presença de todo aquele conjunto cultural. Ela sentia a presença da cultura, da arte. Gente, é algo incrível. Também ela fala aqui bastante sobre o Bolanho, que ela também foi visitar a casa onde Bolanho viveu, a cadeira que ela tocou na cadeira do Bolanho. Ela sentiu algo assim, sabe? Que eu acho que só quem gosta realmente daquele autor, daquele artista, que vai sentir essas sensações incríveis. E outra coisa que me chamou bastante atenção nesse livro é o fato de que ela toca na parte da literatura aqui com tamanha paixão. Eu até anotei alguns livros aqui que ela cita aqui que eu quero ler logo. Eu até anotei alguns aqui, olha. A Pat Smith, ela até fez versos, construiu alguns textos em cima de algumas obras que ela considera assim obra-prima da literatura. Por exemplo, o que ela mais comenta, que diz que é uma obra-prima, que eu fiquei assim, o jeito que ela descreveu aqui no livro, eu fiquei apaixonado e eu preciso ler esse livro com uma certa urgência, que é o primeiro, O Amuleto, do Robert Bolanho,
e o 2666, que eu tô querendo muito. Ela fala bastante desse livro aqui. Ela fala também sobre o Mestre e a Margarida, do Bulgakov, o livro de poemas do Bertolt Brecht, acho que é isso, que eu acho que a editora 34 lançou. E outros, agora ela comenta também vários livros do Murakami, por exemplo, Caçadores de Carneiro, Kafka Beira-Mar. Eu tenho esse livro, quero muito ler, Dance, Dance, Dance. E, gente, fiquei muito, fiz essas listinhas aqui, porque eu estou louco para ler. Também ela comenta de alguns clássicos, como Moby Dick, O Morro dos Ventos Uivantes, Frankenstein, Lolita, A Letra Escarlate e outros, né, que, enfim, são muitos. Assim, eu fiquei surpreso. Eu já tinha visto isso bastante, a referência, a bagagem que a Patti Smith tem em Só Garotos, que Só Garotos é algo assim incrível, mas você observa mais lá a postura dela musical, aquele movimento punk, aquela ascendência, aquela rebeldia. Uma coisa que eu acho que todo leitor que ama literatura deve ler bastante, porque a Patti Smith, ela trata aqui algo como a literatura como uma paixão que eu acho que todos deviam ter. A Patti Smith, nesse livro, também é uma coisa que eu acho incrível. Isso eu já senti bastante em Só Garotos. Ela descrevendo os lugares, parece que os lugares que ela que descreve aqui no livro, é como se você já estivesse lá, é como se você estivesse presenciando aquele fato, aquele momento em que ela esteve lá. Por exemplo, ela veio aqui na América Latina, em alguns países, em um país aqui na América Latina, e é o sonho dela visitar esse país, e é muito incrível. Ela visitou alguns países na Europa, e quando ela descreve os países da Europa, os lugares onde ela passou, gente, é algo assim apaixonante. Você quer também conviver com aquilo. E não tenho que descrever o quanto eu senti a sensibilidade desse livro. É algo que lhe cativa desde as primeiras páginas, e é um livro que você não consegue parar de ler. A princípio você pode ter se você não tiver acostumado, nunca leu Patti Smith, não precisa necessariamente ter lido Só Garotos para ler Linha M, mas se você tiver lido Só Garotos, vai entender bastante coisas, vai ter uma visão, não é entender, ter uma visão diferente da Patti Smith, porque é como se, não digo continuidade, mas o Só Garotos, ele foi descrito em uma época bem do início da carreira dela, ela buscando seu lugar como artista, mas Linha M já é algo mais grandioso, é algo mais elaborado, como podemos dizer. Linha M, ela já é uma artista formada, ela já é bastante conhecida, ela já é bem... recebe bastantes convites para palestras, para shows, e eu acho que é como se você observasse um upgrade da Patti Smith, mas é algo assim absurdamente lindo. E a Patti Smith hoje, ela é uma das grandes artistas do cenário da música internacional, né? Porque ela sempre tem seus argumentos muito bem formados, e isso tudo, essas memórias, passa-se, ela como convivia, ela todo dia tinha um ritual de ir no café e pedir sempre as mesmas coisas, e de lá ficar sempre meditando sobre N coisas, sobre filosofia, sobre literatura, sobre a vida. E com o tempo podemos observar que o texto está tão preso ao leitor que parece que você conviveu, parece que os medos que a Patti Smith teve, as emoções que a Patti Smith sentiu, o próprio leitor ele chega a sentir essas emoções
de tão sensível que é esse texto em linha M. Eu recomendo demais esse livro porque é um livro que você não vai parar de ler. É um livro avassalador. Quando a Companhia das Letras anunciou que iria sair esse livro aqui no Brasil, eu fiquei super ansioso, porque esse livro foi publicado nos Estados Unidos o ano passado, em 2015. Então, ele foi muito bem repercutido. Eu estava lendo uma resenha que tinha no The New York Times, que eu sempre acompanho o The New York Times. Eu gosto bastante de estar a par do que está rolando de literatura lá fora, os lançamentos mais quentes. Então eu sempre fico de olho e esperando que alguns venham para o Brasil. E como já tinha aqui publicado pela Companhia das Letras Só Garotos, então disse, não, acho que com certeza vai ser publicado. E um tempo depois a Companhia das Letras publicou na página deles que iria sair linha M. Eu fiquei muito empolgado para ler. Não me arrependi. Esse ano foi o ano que eu conheci a Pat Smith. Eu conheci a literatura dela, eu conheci a escrita dela. E agora que fecha um ciclo, porque esse ano eu já li os 2 livros da Pat. E, gente, eu não tenho o que descrever. São 2 livros incríveis, incríveis. Sobretudo esse aqui. Eu gostei dos 2, mas esse aqui é o favorito. Porque, gente, eu chorei ao final desse livro, porque é um livro lindo. Tem resenha aqui no canal, viu, gente? Eu vou deixar o link aqui embaixo e nos cards aqui em cima. Confiram lá, porque é muito bom esse livro, não deixem de ler. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal e não se esqueça de se inscrever. E até uma próxima, né? Até mais!